Tudo certo, gente? Tá indo? Dá 0,333, né? 0,333. Ixi, não sei. A gente tem que fazer aqui de cabeça, eu não sei. Todos terminaram já, gente? É porque, assim, para a temperatura constante, pega a pressão inicial, que é 1, e o volume inicial, que é 1, certo? Hum, P2 é pressão e vezes o volume. é isso Aí vai mesmo. triplicar o volume. Então, vai Isso, vir pressão inicial, volume inicial. Aí, isso. o A pressão, então, vai ser 3 vezes menor, né? É isso mesmo. vezes menor. Uhum. Aí divide tudo pelo volume inicial. É assim, ó. Vamos fazer ele, então. Ó, pressão inicial. Vamos fazer a questão 3 aqui. Ó, ó, vamos colocar a fórmula. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. É isso, não é? Certo? Então, ó, se uma amostra de gás submetida a temperatura constante, então eu posso cortar a temperatura, né? Sim, Tem-se que o seu volume é triplicado. Então, olha só, o volume inicial, ele vai ser igual a 3 vezes o volume final. Concorda? sim. Então, o volume final, ele é igual a 3 vezes o volume inicial. Ele quer saber a relação entre a pressão inicial e o volume final, não é? Isso. Certo? Então, aqui eu Sim, posso cortar pode. esse com esse, não é? Então, o que que vai acontecer? A pressão inicial, né? Ela vai ser 3 vezes mais forte do que a pressão final. Ou então aquele valor que você colocou. A única diferença é que você fez uma divisão. Tudo bem? Então, se a pressão inicial é 3 vezes mais forte, né, que a pressão final ela é 3 vezes menor que a pressão inicial. Não, Tranquilo? professor, pelo amor de Deus, eu não entendi nada. Também não entendi, não. Pela lógica de Gente, fazer ó. Senhora. Gente, isso Com daqui pressão isso inicial, daqui é determinação de. Como é que fala, gente? Substitui lá a fórmula, É só mais fácil a substituir. gente entender. Gente, mas a fórmula eu Aonde? substituí ela. Quer ver? Presta atenção, Carmo, gente. e aí, Ana? Só um E Ana? momento. Oi. Faz aí, Hã? ao triplicar o volume aí, a pressão diminui 0,333 vezes, que foi o valor que eu achei. Sim. É o mesmo valor, só que você fez de outra forma. Olha só, gente.
Ele falou que numa amostra de gás submetida a temperatura constante, eu tenho pressão vezes volume inicial, não é igual a pressão final vezes volume final? Não é isso, gente? É. Tranquilo? E aí ele falou que a pressão inicial, certo? E o volume inicial, quando foi para o volume final, certo? O volume final ficou quantas vezes, gente? 3 vezes? 3 vezes maior. Então, eu posso falar que o volume final ele é igual a 3 vezes o volume inicial? Professor, vai Concorda? tudo para falar que a pressão vai diminuir 3 vezes? Isso, gente, mas vocês têm que demonstrar isso na fórmula, entendeu? Tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a pessoa te dá um valor para você comparar e ver se vocês conseguem entender isso na fórmula. Tudo bem? Então, olha só. Vocês concordam que o volume inicial, ele representa, né, uma determinação do volume final? Não foi isso que ele te falou? Que o volume final, ele é igual a 3 vezes o volume inicial? Concorda? Sim? Eu posso substituir o volume final com isso daqui, ó? Posso? Pode. Então, olha só. Pressão inicial vezes volume inicial é igual. É porque, gente, às vezes, essa relação ela não é muito fácil da gente entender de cabeça. E aí, quando não for, se vocês não conseguirem jogar na fórmula, vocês não vão dar conta de fazer as coisas que são mais complexazinhas. Então, olha só. Tá vendo que nessa igualdade aqui, vocês entenderam que eu substituí o volume final por 3 vezes o volume inicial, que é o que ele deu na questão? Concorda que eu posso cortar esse volume inicial e esse volume inicial aqui? Então, consequentemente, a pressão inicial, né? Ela é o valor ela é 3 vezes maior do que a pressão final. Tranquilo? Da No mesma caso, forma, o diga. volume final, aonde que o mesmo diz que ele é 3 vezes maior que o volume inicial. Ele é o Isso. volume final, porém, ele interage com o volume inicial. Por isso você trocou o volume final pelo volume inicial. Isso, não foi isso que ele colocou na questão? Que ó, o volume é 3 vezes o volume inicial? Então, o volume final ele é a mesma coisa que 3 vezes VI. Aí eu corto uma incógnita, né? Então, eu posso ter uma relação que a pressão inicial ela é 3 vezes maior que a pressão final. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Vamos para Mas 4. do jeito Oi. que eu fiz não tá errado não, né? Eu Não, é a dividi mesma tudo coisa. É a mesma coisa, só que você determinou de uma outra forma. Quer ver, ó? Ele achou Da mesma números. Não, ele achou da mesma forma. Ó, da mesma forma que a pressão final, ela é igual à pressão inicial dividida por 3. Tranquilo? Não é a mesma coisa? é mais fácil. Né? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a questão 4 agora. Ó. Em um gás, encontra-se num recipiente fechado indeformável. Se ele é indeformável, a pressão é constante, o volume é constante, concorda? Se o recipiente não muda de volume, o volume é constante, né? Bom, se a temperatura for elevada, né, a 77 graus, qual será a sua nova pressão? Certo? Então, olha só. Vamos passar todas essas duas temperaturas para Kelvin primeiro, né? Somando aqui Professor, 200... toda vez que fala indeformável, é por causa que o volume é constante?
Porque se eu pego um recipiente, ele não muda de tamanho, você concorda que o volume do recipiente é constante? Uhum. Sim? Tudo bem? Bom, então, quando eu vou só fazer, né? Então, se é a pressão inicial e a temperatura inicial, né? O volume eu vou tirar, tá, gente? É igual a pressão final sobre o volume, sobre a temperatura final. Só isso. Tranquilo, né, gente? Certo? Qual que é a pressão inicial? Qual que é a pressão inicial? 60, não é? Ok. Dividido por qual que é a temperatura inicial dos 73 menos, né? Mais 273. Vamos colocar 200? Pode ser? Vamos Pode. desconsiderar esse 15? Então, aqui é 200 Kelvin, tá bom? É igual a qual que é a temperatura, qual que é a pressão final que ele quer saber, né? Na temperatura final, que seria 277 graus, né? Então, eu vou somar 273 mais 77. Oi. 350. Os 350 e 15 que dá, né, não? Então, isso que eu tô falando, eu vou tirar esse 15, tá bom? Eu vou Ah, tá. Então, desprezar ele, tá bom? 350. 273. Quanto que dá esse outro valor aí, gente? Mais 77? 350. 350? 350. Então, é só fazer o cálculo agora, né, gente? Se é uma igualdade, eu vou multiplicar cruzado, né? Aqui, né? Então, 105. peraí, só um momentinho. Deixa eu fazer a esquematização aqui. A pressão final vai ser igual a 350 vezes 60, né? O espaço tá pequeno aqui, gente. 350 vezes 60 dividido por 200. Quanto que dá isso daí que o colega já falou? 105. 105. Então, a pressão final será 105 kPa. Certo? Tranquilo, né, gente? Só colocar, entender, né? Fazer a transformação e colocar na fórmula certinha e fazer a operação de igualdade. Tá Bem dentro do meu tranquilo, né? estojo. Procura aí dentro do meu estojo. Tá dentro do... Professora, a pressão é dada em Desculpa, kPa? gente. Não, depende do exercício, né? Aqui, ó, tá vendo que o Não, exercício mas deu em caso é... kPa, Aham. né? Então, se ele deu em kPa, né? A resposta é em kPa, né? Lá em cima, ele deu em ATM, não foi? Então, a resposta é em ATM, tudo bem? Então, tudo depende do exercício. A única coisa que eu tenho que transformar, que eu nunca posso deixar, é a temperatura em graus Celsius. Eu tenho sempre que transformar ela para Kelvin, que é só adicionar 273, tá bom? Tranquilo? Vamos fazer a questão 5. E, e eu posso descartar lá o 0,15 toda vez ou não? Pode sim, pode sim. Vamos lá. Questão 5. Se uma amostra de gás em um recipiente fechado e indeformável. Se ele é indeformável, o que é constante? O Volume. volume, né? O que se pode afirmar sobre a pressão dessa amostra? É a mesma coisa da questão 3, né? Então, ó, se eu tenho uma amostra de gás de recipiente fechado e indeformável, né? E aí eu tenho pressão temperatura inicial, né? O que acontece sobre a pressão? É o que ele quer saber, né? Pressão final e a temperatura inicial. A temperatura inicial, a temperatura final, ela vai ser
3 vezes a temperatura inicial, não é? Então, posso colocar aqui 3 vezes TI? Concorda, gente? Sim. Né? Então, ele falou que a temperatura final é igual a 3 vezes a temperatura inicial, né? Então, eu posso cortar aqui, ó. Né? Cortar aqui, cortar aqui. Então, eu posso dizer que a pressão final vai ser 3 vezes menor a pressão inicial. Concorda? Sim? Tranquilo? Beleza. Questão 6. Se uma amostra... Repete de novo, por favor, professor. A temperatura final. Se uma amostra de gás em um recipiente fechado e ainda formável é aquecida a uma temperatura 3 vezes maior à inicial. Então, ele está falando que a temperatura final é igual a 3 vezes a inicial. Concorda? Ele falou que esquentou até a temperatura final ficar 3 vezes a temperatura inicial. Certo? Uhum. Tranquilo? Então, eu só peguei isso daqui, ó, que eu sei que a temperatura final ela é 3 vezes a inicial e coloquei na formulazinha aqui, ó. Tá certo? E deu isso daqui, ó. Pressão Professor, inicial. então quanto maior a temperatura, menor vai ser a pressão também? Então, se depende, né, depende da transformação. Nesse caso aqui, o volume não variou, né? Então, se o volume não variou, sim, tudo bem? Então, por isso que a gente tem que ver O volume cada... varia. Aí vai ser o contrário. Isso, cada caso é um caso, né? Se for variar alguma coisa, tudo bem? Então, olha Mas só. vai Diga. diminuir quando se tratar de temperatura e volume. Bom, geralmente, quando eu aumento a temperatura, o volume aumenta, não é? Concorda? Aham. Né? Se o volume não for fixo. Se o volume for fixo, a pressão aumenta. Se eu aumentar a temperatura, concorda? Né? Tem. Né? Então, olha só. No caso aqui, o que vai acontecer? Eu só vou trocar aqui este valor, que era temperatura final, que eu descobri que ele é 3 vezes a temperatura inicial. Então, eu colocando isso daqui, dá para eu cortar as duas temperaturas iniciais, certo? Então, eu chego a ver que a pressão final ela vai ser maior do que a pressão inicial. Tudo bem? Entendi. Tranquilo? Uhum. Beleza. Vamos agora para a questão 6, né? Se uma amostra de 12,5 litros de gás ou oxigênio a menos 23 graus Celsius for aquecido até a temperatura de 227 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante, qual será o seu volume final? Certo? Então, é a mesma coisa, né? A gente vai fazer PV sobre T, né? É igual a PV sobre T. O que que está constante aqui? Pressão. Pressão. Então, a pressão não preciso demonstrar, né? Uhum. Certo? Então, eu vou colocar volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a volume final sobre a temperatura final. Certo? Ok. Bom, qual que é o volume inicial? 12,5, não é? Qual que é a temperatura inicial? Menos 23, não é? Vamos somar com 273 graus, com 273 Kelvin, né? Quanto que dá 250, isso, gente? Hã? 250, 250? 250 kelvins, né? É igual, né? Ao volume final, que é o que eu quero saber, né? E a temperatura final. Qual que é a temperatura final?
Aí eu vou somar 273 mais 227, 500. né? Tirando Dá 0,15 lá, 500. 500, né? Certo? Então, qual será o volume final, né? Fazendo a continha, né? A gente pode cortar aqui, dá 12,5 vezes 2, dá quanto, gente? 12,5. 25. 25, né? Então, volume igual a 25 litros. Tranquilo, né, gente? Não tem dificuldade, né? É 12,5 que dá? Quantos que deu aí? 25 litros, tá bom? Eu fazendo 500 vezes 12,5 dividido por 250 dá 25. Tá? Podemos seguir então, gente? Então, aqui foram observadas 4 variáveis, né, que a gente falou. Pressão, volume, temperatura e número de moléculas, né, o número de mols, que definem o estado de um gás. Cada lei foi obtida, né, ao se manter 2 variáveis constantes para se observar a correlação entre as outras duas, né? Então, a lei de Boyle, né, viu que quando eu tenho o número de mols constante e a temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão, certo? Quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão e vice-versa. A lei de Charles falou que quando eu tenho o número de mols constante e a pressão constante, quando eu aumento o volume, né? No caso, eu aumentando... quando eu aumento o volume, né? No caso, a temperatura ela será diminuída. É isso mesmo, né? Ou ao contrário, né? Quando eu diminuo a temperatura, quando eu aumento a temperatura... Não, peraí, gente. Vamos voltar lá na lei de Charles, que eu buguei agora. O volume de uma certa quantidade de gás fixa é mantido a pressão constante e é proporcional à respectiva temperatura. É isso mesmo. Quando eu aumento o volume, eu aumento a temperatura, certo? Então, o aumento da temperatura em uma pressão constante, ela condiciona o aumento do volume. Tudo bem? E aqui também da mesma forma, né? O aumento do volume a uma pressão e temperatura constante, ele está correlacionado ao aumento do número de moléculas, que é segundo a lei de Avogadro. Então, juntando tudo isso, eles chegaram, né, a uma fórmula que é o PV, que a gente pode falar que é a equação geral dos gases, né? Que é PV é igual a nRT. Certo? O que a gente tem que tomar cuidado aqui? A temperatura é sempre em Kelvin, tá certo? E o R é a constante dos gases. E aí a gente tem que só tomar cuidado para ver qual que é o volume que a gente está usando e a pressão que a gente está usando para usar o R correto, tá bom? É só isso que a gente tem que tomar cuidado. Vamos ver isso daqui mais para frente. Olha só. A PV igual a nRT é conhecida como a equação do gás ideal. Um gás ideal é um gás hipotético, cujos comportamentos da pressão e do volume da temperatura são completamente descritas nessa equação acima aqui, tudo bem? O termo R na equação é o chamado constante dos gases, e o valor de R depende, né, da unidade da pressão, volume, número de mols e temperatura, certo? Como a gente falou, a temperatura sempre deve estar na escala absoluta de 0, de Kelvin, e a quantidade normalmente é expressa em número de mols. Isso daqui geralmente nunca muda, ok? Agora, a pressão, geralmente, ela é expressa em ATM, e o volume, geralmente em litros, tudo bem?
mas ele pode variar. Então, se eu uso pressão em atm e volume em litros, né? Eu vou utilizar este valor aqui de pressão de R, ó. Vamos olhar aqui, onde eu tenho atm e litros, né? No caso, o valor vai ser esse daqui, ó. Ó, atm litro. A equação geral é essa daqui, certo? Se eu mudar, né? Por exemplo, eu utilizar, sei lá, atms por centímetros cúbicos, né? Aí o valor é esse daqui, né? Então, só para vocês lembrarem que eu tenho que ver direitinho qual que é a minha unidade de pressão e qual que é a minha unidade de litros. Mas a maioria dos casos a gente vai usar essa daqui, 0,0082, que é o valor que a gente usa sempre, na maioria das vezes, a pressão em atm e o volume em litro. Então, basicamente, gente, eu vou pegar, jogar na fórmula, identificar cada um dos componentes, nunca esquecer que a temperatura é sempre em Kelvin e utilizar o R correto. Só isso. Tranquilo, gente? Beleza? Ó, o volume molar é o volume ocupado por um mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, que é a famosa CNTP. Na CNTP, eu tenho a pressão sempre de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, né? Então, para um gás ideal, que é o que a gente está estudando no capítulo de hoje, né, o volume sempre será 22,4. Então, é o que a gente sempre fala, né? No caso, hoje, a gente está usando os gases ideais. Então, os gases ideais têm esse volume, né? Usando a equação dos gases ideais, calcule o volume ocupado por um mol de gás a 1 atm, né? A 0 graus Celsius. Vamos fazer isso daqui, gente? Vamos utilizar o PV igual a nRT. Ele quer saber 1 mol, não é? Então, vamos lá. PV é igual a nRT. Certo? A pressão, calcule o volume, né? Ele quer saber a pressão, que já na CNTP é 1 atm, vezes o volume, que eu quero saber, certo? O número de mols é 1, não é? O R, né? Se está em atm e o volume em litros, né? Que é o que eu quero saber, o R é 0,0820. 0,08206. Vezes a temperatura, que é 273,15. Kelvin, né? Porque se é 0 graus, né? Eu vou adicionar mais 273,15. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vê que o volume realmente é 22,4 litros. Tá bom? E não depende do tamanho da molécula, como eu falei para vocês. Tá certo, gente? Tranquilo, gente? Professor, explique essa de novo, fazendo favor. Olha, eu estou usando a fórmula PV igual a nRT, não é? Ele falou, usando a equação real dos gases, calcule o volume ocupado por 1 mol. 1 mol é número de mols, não é? Número de mols não é 1 que ele está falando? 1 mol. De um gás ideal a 1 atm. atm não é unidade de pressão? Então, a pressão é igual a 1 atm, não é? Certo? A temperatura de 0 graus Celsius. Bom, a temperatura eu tenho que transformar em Kelvin, não é? Então, eu vou pegar 0 graus Celsius
Mas, para transformar em Kelvin, eu vou adicionar 273,15. Aqui nesse caso ele pediu para adicionar porque é um número muito exato, né? Então, 273,15, ok? Então, a temperatura vai ser 273,15, não é, gente? Kelvin. Então, olha só. Eu tenho o valor da temperatura. Eu tenho o valor da pressão. Eu tenho o valor do número de mols. Eu tenho o valor de R que ele me deu. Eu quero saber qual que é o volume. Agora é só substituir, ó. A pressão não é 1? Coloquei aqui, ó. Volume é o que eu quero saber. O número de mols não é 1? Coloquei aqui. A constante de gases aqui, que eu coloquei. E a temperatura que eu descobri que é 0 graus é 273 kelvins. Então, basicamente, eu vou só fazer essa multiplicação aqui. 1 vezes 0,082, vezes 273,15. Um número multiplicado por 1 é ele mesmo, não é? Então, o volume vai ser igual a 22,4 litros, que é esse valor aqui todo multiplicado. Tranquilo? Entendi, professor. Obrigada. Ok? Então, olha só. E Diga. o R sempre vai ser 0,08206 ou às vezes vai mudar? Então, ó, vai depender do meu volume e da minha pressão, não é? Então, olha só. Se for a pressão em atm e o volume em litro, o R é 0,082. Agora, se for em outras coisas, em outras condições, né, vão ser outros valores, né? Esse R aqui, a gente dá para vocês na questão, tá bom? Mas, de forma geral, a gente vai usar esse 0,082, tá bom? Ok? Certinho? Ok. Então, por isso que sempre a pressão é bom estar em atm, o volume em litro, o número de mols em mols mesmo, né? E a temperatura em Kelvin, certo? Então, a equação do gás ideal explica adequadamente as propriedades da maioria dos gases sobre várias circunstâncias. Entretanto, ele não é exatamente correto para um gás real, né? Podendo haver pequenas diferenças de volume na massa molar, no volume molar calculado. Mas essas diferenças são tão pequenas que podem ser ignoradas, a não ser que o trabalho realizado exija extremamente um resultado muito exato, né? Então, de forma geral, a gente pode aplicar essa equação de gás ideal para quase todos os gases reais, tudo bem? Isso é bem legal porque facilita muito os cálculos, né? Não são cálculos complicados, né? Para a gente fazer a maioria, né, dessas proporções associando aos gases. Bom, vamos fazer o exercício? Vocês querem um tempo para fazer? Ou já vamos fazer logo? Ó, 0, o R é igual... Aqui, ó, já coloquei. Não, essa é a resposta. O R é igual a 0,082, tá bom? Vamos fazer ou vocês querem um tempo para fazer? Pode fazer, professor. Então, vamos fazer. O carbonato de cálcio se decompõe com aquecimento para produzir CaO mais CO2, né? Então, ó, CaO mais CO2, né? É produzido a partir do CaCO3. E o CO2, que é gás, né? Ele que vai dar a pressão que a gente vai estudar, né? E uma amostra, né, é decomposta e o dióxido de carbono é coletado num frasco de 250 ml. Então, qual que é o volume, gente? Vamos transformar esse 250 ml para litros, né? Então, posso colocar já direto, né? 0,250 litros.
Alguém tem dúvida nessa transformação? Tranquilo, né? Depois da decomposição se completar, o gás tem uma pressão de 1,3 atm. E a temperatura de 31. Então, eu tenho que transformar a temperatura que está em 31 graus Celsius mais 273, né, gente? Para chegar na temperatura de Kelvin. Isso daqui vai dar a temperatura de 304, né? Temperatura igual a 304 Kelvin. 304 Kelvin. Certo? Qual a quantidade de matéria, né? Ou seja, o número de mols. Então, é só a gente jogar na fórmula. PV é igual a nRT. Qual que é a pressão? 1,3. Qual que é o volume? 0,5. Perdão, 0,25. O número de mols é o que eu quero saber. O R é 0,082. E o T é 304. Então, ó, eu posso passar esse 0,082 e esse 304 dividindo, não posso? Então, eu posso falar que o N é igual a 1,3 vezes 0,25 dividido por 0,082 vezes 304. Vou fazer a conta aqui. Um 1,3 vezes 0,25 dividido por 0,082 dividido por 304. Dá 0,013. Realmente dá isso, né? Então, o N é igual a 0,013 mols. Tranquilo, gente? Podemos seguir para frente? Então, vamos para frente, então. Bom, isso daqui a gente